temos o nosso quadro Fala Doutor. Hoje, doutor Fabrício Vieira aqui para falar com a gente. Doutor, muito bom dia, prazer, bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar um pouquinho sobre os direitos de quem pretende aí fazer a sua viagem aérea, o passageiro aéreo, né? Nós vamos bater esse papo aqui, tirar algumas dúvidas, mas de antemão quero agradecer a presença do senhor e bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, né? Falar um pouco para as pessoas. A gente percebe aí que cada vez mais as pessoas estão utilizando o avião como meio de transporte, né? Seja para lazer ou para trabalho, e isso acaba fazendo com que essas pessoas queiram entender um pouco mais sobre os seus direitos como passageiro aéreo. Exatamente. Vamos lá, então. Doutor, aqui nós temos a primeira pergunta que fala justamente de atraso de voo, né? A pessoa foi para o Recife, o voo atrasou 7 horas, 7 horas de atraso. Qual é o direito que esse passageiro tem no caso de um atraso de voo? Então, Bruno, as companhias aéreas elas são reguladas pela Resolução 400 da ANAC. Essa resolução ela estabelece os direitos dos passageiros e os deveres da companhia em relação a esses passageiros. Então, assim, aqui no caso, o passageiro teve 7 horas de atraso. A resolução 400 da ANAC prevê que, em caso de 1 hora de atraso, a companhia já deve fornecer comunicação acessível, seja telefone, uma internet de qualidade. A partir de 2 horas de atraso, a companhia aérea já tem que fornecer alimentação, tá, para essa pessoa que está no aeroporto ali. E se ela tiver que passar o tempo ali durante a manhã e a tarde, a alimentação tem que ser durante a manhã e a tarde. E a partir de 4 horas, a companhia aérea também tem que fornecer hospedagem e translado de ida e volta, se o voo for alterado para o dia seguinte. Então, imaginamos aqui um exemplo, esse atraso de 7 horas. Se ele chegou na conexão 23 horas e o voo foi alterado para 6 da manhã do dia seguinte, a companhia aérea também vai ter que fornecer hospedagem e um translado de ida e volta do hotel para o aeroporto. Então, esses são os direitos. No caso aqui de 7 horas, ele teria todos esses direitos. A comunicação, alimentação e hospedagem. E mais o translado de levar para o aeroporto, do aeroporto para o hotel, do hotel para o aeroporto. Tudo a cargo da companhia aérea. Certo. Vamos a mais uma pergunta aqui no nosso quadro Fala Doutor de hoje. Olha, tenho visto várias notícias sobre companhias aéreas extraviando bagagens dos passageiros. Como devo proceder se a minha bagagem foi extraviada? Chegou no destino, cadê a bagagem? Bruno, infelizmente isso acontece muito. Muitas pessoas relatam quando despacha a bagagem, e às vezes até são obrigadas a despachar a bagagem, porque a companhia aérea lotou a cabine ali, e aí acaba falando para a pessoa despachar essa bagagem. E aí ela chega no destino, a bagagem não chega junto com ela, né? O que ela deve fazer nesse caso? De imediato, ela tem que informar, aí chegar ao guichê da companhia e informar o atendente ali de que sua bagagem foi extraviada. Com certeza, ele vai entregar um formulário, onde você vai preencher ali o formulário, constatando o extravio, inclusive informando o ticket da bagagem, aquele ticket que a gente recebe, às vezes guarda no bolso e esquece ali, e perde. Às vezes, a gente, no caso de extravio, a gente vai precisar desse ticket, entendeu? Para justamente constatar o extravio da bagagem, certo? Então, você vai pegar esse formulário, né, que a gente chama de relatório de regularidade de bagagem, e fazer eu preencher esse formulário. A companhia aérea, se for em caso de voo nacional, ela vai ter 7 dias para te devolver essa bagagem, e se caso de voo internacional, 21 dias. Não quer dizer que se você aguarde 7 dias, você não pode pleitear uma ação indenizatória por danos morais. Porque imagina no caso até da primeira pergunta ali, o passageiro foi a Recife para a praia, extraviou a bagagem dele, ou seja, ele fica sem todos aqueles pertences de praia, os itens básicos de higiene, teve que, em vez de ficar curtindo a praia, ir no mercado comprar uma pasta de dente. Então, assim, esses prazos que estão estabelecidos, na verdade, para figurar se o extravio foi temporário ou definitivo. Se passar desses prazos, o extravio é considerado definitivo. E aí, para fim de ressarcimento, a gente vai considerar toda a perda daqueles bens ali da bagagem, para mensurar o valor. Sendo que eu aconselho muito os passageiros, quando vai fazer uma viagem, e principalmente despachar a bagagem, tira a foto da mala, porque aí a gente consegue comprovar o que estava ali dentro. Exatamente. Às vezes ela colocou uma joia, algo de valor ali, que poderia, como comprovar que estava lá dentro, né? Então ela tira a foto dos bens, faz um vídeo ali talvez do que colocou, bem tranquilo, para caso ter problema conseguir comprovar o que tinha de valor lá dentro. Exatamente, como você falou, se a pessoa leva uma joia de alto valor, como que faz? Então é até importante isso, se você estiver levando um bem de grande valor, na hora de você embarcar, você chega no guichê da companhia e pede uma declaração
de pertence que você está levando na bagagem. Ali você consegue falar o pertence que você está levando e o valor dele. Certo. E em caso de extravio da bagagem, você já tem o documento ali comprovando que aquele bem estava na mala que foi extraviada. Bacana. Vamos a mais uma pergunta aqui, então. Ao comprar a minha passagem, escrevi meu nome incorretamente. É possível corrigir isso? Com toda certeza é possível corrigir, mas você tem que se atentar ao prazo, tá? Sim. O prazo é até o momento do check-in. Você consegue alterar e de forma gratuita se o voo for nacional. Se o voo for internacional e tem aquela conexão que é completa para uma companhia internacional, faz o trecho final ali, por exemplo, né? Ele sai de São Paulo com destino a Porto, esse trajeto de São Paulo tem uma conexão em Lisboa, feita por uma companhia aérea brasileira, e de Lisboa para Porto, uma companhia internacional está fazendo esse trajeto. Nesse caso, pode haver uma taxa ali para corrigir o nome, tá? Prevista em contrato. E claro, se a companhia foi a culpada por ter escrito o nome errado, aí não tem custo algum. Exatamente. Certo. Mais uma pergunta aqui. Tenho uma filha de 1 ano e quero viajar no final do ano com ela. Tenho direito ao desconto na passagem? Porque aí entra aquela questão, né? A partir de qual idade que é cobrado, não é? Pode ir no colo, não pode? Bruno, nesse caso aqui, ela não só tem direito a desconto, como na verdade ela não vai pagar nada se a filha dela viajar no colo com ela. Tá? Crianças até 2 anos de idade que viajar no colo do pai não pagam passagens em voos nacionais. Para voos internacionais, o valor da passagem da criança é de 10% do valor da passagem do adulto. Além disso, o pai pode despachar o carrinho ou bebê conforto gratuitamente e também vai ter prioridade na hora do embarque. Certo. Mais uma pergunta aqui no nosso quadro Fala Doutor. Minha viagem ainda não aconteceu, mas a companhia aérea cancelou o meu voo e o remarcou para um dia antes, mas tem um compromisso importante nesse dia e não posso viajar. Posso solicitar o reembolso da passagem? Com certeza, pode solicitar o reembolso integral da passagem ou, se preferir, também remarcar de acordo ali com os novos horários oferecidos pela companhia aérea. Quando a companhia ela faz uma alteração de um voo, em caso de voo nacional, de 30 minutos do horário originalmente contratado, você tem esse direito ao reembolso ou a remarcação para um horário ali que te convenha. Em caso de voo internacional, esse tempo que a gente olha é de 1 hora, tá? Certo. Então, assim, caso você há uma alteração de data, um horário muito brusco, que seja, era tarde e marcou para de manhã, mas de manhã eu tenho uma reunião, eu não posso. Ou jogou para o dia seguinte, eu também não posso, porque eu tenho um compromisso para chegar lá, preciso chegar nesse dia. Então, você pode pedir o reembolso ou, comunicando à companhia, tentando encaixar num horário que te atenda. Exatamente, perfeito. Entendi. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso quadro, tá? Eu que Foi agradeço. bom os esclarecimentos e, claro, sempre ajudando a nossa audiência aí, né? Tirando as suas dúvidas. Nosso quadro Fala Doutor volta na semana que vem.